Existe um fenômeno farmacológico bem específico que explica de uma maneira bem simples por que a sua resposta, ou de alguém que está utilizando qualquer agonista de GLP-1, começa a cair ao longo do tempo, ao longo do seu protocolo. Principalmente se você já está há meses de utilização, seja protocolos com a tirzepatida, com a semaglutida e principalmente com a retatrutida, que é o que a gente vai focar aqui nesse vídeo. E tudo isso tem nome, tem algumas etapas, uma sequência bem específica, e você precisa de fato entender como tudo isso funciona antes de você cogitar aquela ideia de sair escalando a dose de uma maneira caótica. A maioria das pessoas começa com um questionamento completamente errado, equivocado, aquela velha pergunta: para quanto eu devo escalar na minha dose? Agora nesse terceiro mês, nesse quarto mês, para onde que eu vou, quantos miligramas eu coloco aqui na seringa, porque eu tenho sentido que a retatrutida está parando de fazer efeito em mim. Porém, a pergunta certa que você deve se fazer é justamente o contrário. O que está acontecendo com os meus receptores que essa molécula se liga? Outro erro bastante comum que as pessoas acabam cometendo, muitas vezes por falta de conhecimento, é justamente pensar que começou a criar uma certa resistência à retatrutida, então de fato, visto que ela criou essa resistência, né, vamos dizer assim, ela precisa escalar na dose. E aí você acha que o termo correto é resistência, só que o nome disso é justamente dessensibilização de receptor, coisas completamente diferentes. Não é chatice do bigode em relação a termo correto, nada disso, porque em nenhum momento desse protocolo que você está fazendo, a reta começa a perder efeito. Claro que não, ela continua se ligando perfeitamente em cada receptor que ainda está ativo lá na superfície celular. O que geralmente cai com o passar do tempo nesses protocolos é justamente a quantidade de receptor ativo lá na membrana celular, lá na superfície, que aquele agonista, no caso o GLP-1 presente em todas essas incretinas, para que esse agonista ele se conecte, se acople nesse receptor específico, a gente está falando de motivos completamente diferentes. E, obviamente, a gente precisa adotar uma conduta totalmente diferente em relação a tudo isso. Não é simplesmente você subir a dose e tá de boa. Não. Mas antes da gente começar a esmiuçar tudo isso, por que a reta para de fazer efeito com o passar do tempo, já deixa seu like agora, caso você não curta esse vídeo. Lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. E, obviamente, se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar esse canal a crescer, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, o básico que você já tá careca de saber, a gente tem o GLP-1 que se liga ao receptor acoplado à proteína G lá na superfície da sua membrana celular, e depois que essa junção ela acontece, começa a acontecer aquela sinalização lá no seu hipotálamo, né, a sinalização de saciedade, basicamente o seu corpo te mandando largar o garfo que você não precisa mais comer, feito um tasmania. Até esse ponto a gente está falando sobre pura e simples fisiologia básica, então o problema você já consegue entender que ele não está nesse sinal específico, beleza? Tudo isso é simplesmente o padrão que todo e qualquer agonista de GLP-1 ele faz lá nos seus receptores. Caso você não saiba, a sua produção endógena de GLP-1 ela funciona de uma maneira pulsátil. É a mesma coisa que acontece com os seus pulsos de GH, sua fabricação do hormônio do crescimento, que você já sabe, eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. E quando a gente fala sobre o pulso do GLP-1 em si, de maneira natural, a gente não está falando da reta, beleza? Esses pulsos, eles acontecem várias vezes ao longo do seu dia, principalmente naquele exato momento que você termina de fazer qualquer tipo de refeição. Você se alimenta, você come, começa a liberação endógena de GLP-1, poucos minutos depois vem uma enzima chamada DPP4 e degrada todo esse GLP-1 natural. Partindo para a retatrutida, o que essa molécula faz é completamente o oposto de tudo isso. A gente está falando de uma meia-vida longa, então é uma molécula que ocupa o receptor de uma maneira contínua, sem nenhum intervalo, semana após semana, essa molécula vai ocupando esse receptor. Então é justamente por conta dessa meia-vida mais longa que você tem essas aplicações mais passados, entenda que é diferente da sua produção natural, beleza? Então, nesse cenário, aquele receptor acoplado à proteína G, ele meio que está sendo ocupado durante vários dias, 7 dias especificamente. Então a tendência é justamente que esse receptor ele não fique ali paradinho, tá? Ele não vai ficar ali quietinho, entende? O que costuma acontecer, e de fato acontece, é que esse receptor ele começa a ser fosforilado e tudo isso acaba recrutando uma outra proteína chamada beta-arrestina. É esse carinha específico que explica tudo o que está acontecendo com você nesse exato momento. Mas antes de te mostrar o que essa proteína faz em relação a tudo isso, vamos falar especificamente de você que está aí me assistindo. Se você me acompanhou até esse ponto do vídeo, tá tranquilo até agora. Provavelmente você tá vendo todo esse contexto que eu acabei de falar acontecendo exatamente com você. Às vezes você tá lá no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês com a retatrutida, a fome ela começa a voltar, você começa a afetar com aquele chocolate que tá lá na despensa da sua casa, que às vezes você nem lembra o gosto mais daquele chocolate. Então o que você faz? Às vezes você não investiga nada, você não tem um recordatório de como você fez a fase de titulação de dose, de como você conduziu esse protocolo até esse exato momento que você tá aí me assistindo, e aí, erradamente, o que você faz? Escala na dose. Sem nenhum exame, sem nenhuma avaliação lá da sua dieta, do seu contexto, você simplesmente utiliza aquele padrão de escala de dose feita lá nos estudos, que eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal, que você não deve seguir protocolo de titulação de dose lá da Lilly, tranquilo? Justamente porque a titulação de dose de todos esses estudos, o objetivo não é preservar o paciente, não, eles querem um maior resultado em um tempo recorde, para eles falarem que a molécula deles é a mais pica do mercado. É exatamente aí que entra a minha consultoria online. Caso você queira o acompanhamento direcionado com toda a fase de titulação bem controlada, com todos os seus marcadores, todos os seus exames em mão, entra pro time, adquire qualquer plano mensal,
trimestral, semestral, o médico da equipe vai te enviar o pedido de exame, a gente vai analisar todos os marcadores e, obviamente, definir qual que é o protocolo de peptídeos, de incretinos, para você, com todos os cofatores, e obviamente a gente vai te entregar dieta individualizada, treino exclusivo no aplicativo. O link está no primeiro comentário fixado, tá na bio do canal, brenazevedo.com.br, entra no site, adquire o plano e bora pro time. Vamos voltar pro vídeo. Então, voltando lá naquela proteína que eu acabei de falar, a beta-arrestina, é uma proteína que opera em etapas diferentes. Presta atenção para você não se perder no meio disso tudo. A gente vai entrar nessa parte de mecanismo. É um pouco mais complexo, o vídeo vai ser longo, não adianta ficar puto aqui nos comentários. A primeira etapa que essa proteína faz é justamente desacoplar aquele receptor lá da proteína G. Então você tem um receptor que continua lá na superfície celular, fisicamente, tá? Começa a imaginar todo esse cenário. Então chega a retatrutida, ela continua se ligando nesse receptor normalmente. Tudo até aqui tá acontecendo de uma maneira top, é tudo que a gente espera. Só que esse receptor que a reta utiliza para se ligar, ele meio que foi desconectado. Como assim, Breno? Sim, ele foi desconectado da via que transmite todo aquele sinal que a gente precisa que aconteça lá no interior da célula. Calma que você já vai entender tudo isso. A gente está falando de um receptor que está paradinho no mesmo lugar, porém ele meio que para de conversar com o interior da sua célula. Receptor, célula, efeito. Tranquilo? Para ficar ainda mais claro, vamos voltar naquela nossa velha analogia que eu falo em todos os vídeos, chave e fechadura. Pensa em uma fechadura aí na porta do seu lado. A molécula vai ser a nossa chave e esse receptor que eu estou falando o tempo inteiro vai ser a fechadura, beleza? Então, nessa primeira etapa, a fechadura está presa na porta, onde ela deveria estar, você enfia a chave, essa chave gira, tá tudo funcionando perfeito, só que lá dentro dessa fechadura, vamos imaginar que alguém bagunçou toda a mecânica. Então, quando você enfia a chave e gira, essa porta, ela continua fechada, ela não abre. Esse é o primeiro cenário, tranquilo? Partindo para o segundo cenário, a gente tem a mesma proteína, a beta-arrestina, que eu acabei de falar, só que nesse cenário, essa proteína, ela puxa lá para o interior da célula aquele receptor que estava lá em cima, esperando a retatrutida para ela se ligar. É justamente aquele mecanismo que eu já mencionei em vários outros vídeos, chamado de downregulation, internalização de receptor. Nesse cenário de merda, nesse cenário caótico, que você não quer que aconteça contigo, aquele receptor que a reta precisa para se ligar e você ter o efeito, ele não tá mais ali, tranquilo? Então chega a retatrutida, ela olha para um lado e para o outro, ela fala, fudeu, não tem aonde eu me ligar, calma que tá acabando. Agora, uma vez que esse receptor foi trazido lá para o interior da sua célula, ele foi internalizado, a gente tem dois caminhos. Ou esse receptor ele vai ser reciclado e devolvido lá para a superfície celular. Obviamente, esse é o melhor cenário, né, que a gente pode esperar que aconteça. Você tem o seu próprio sistema biológico jogando a seu favor, jogando de volta lá para cima aquela nossa fechadura que a reta precisa. A retatrutida é a chave para ela fazer essa conexão e tudo funcionar maravilhosamente bem. Já no outro cenário, né, o segundo caminho, que esse receptor ele começa a se degradar, ele começa a se fosforilar e aí pode dizer adeus para todo e qualquer efeito da sua linda e maravilhosa retatrutida. Isso também vale para todos os outros peptídeos, essa internalização de receptor, justamente por conta dessa alta carga que você está demandando desse receptor subindo a dose, né, não fazendo a titulação correta. Agora, voltando lá para aquela meia-vida da retatrutida, que é longa, que eu já expliquei, né, gira em torno de 7 dias. Nesse cenário, a gente está falando de um estímulo constante em cima desse receptor, sem nenhuma interrupção. Lembra que a reta dura 7 dias, então ela fica 7 dias apertando esse interruptor. Então você que está utilizando a retatrutida durante meses, um ano talvez, eu imagino que você deve ter feito toda a fase de titulação de uma maneira maluca, subindo a dose sem nenhum conceito, sem nenhum método por trás, sem pensar como está a sua dieta, sem pensar o que mudou no seu corpo em relação a todos os cálculos metabólicos que a gente precisa fazer, eu vou falar sobre isso. Então, nesse cenário caótico, adivinha qual caminho o seu receptor, os seus receptores, ele vai decidir tomar? Claro que é o segundo caminho. Esse receptor, ele vai ser completamente destruído, aniquilado, fosforilado, qualquer termo que você queira utilizar. Lá no interior dessa célula, o seu receptor, ele é destruído e ele some do mapa. E óbvio que ele não vai voltar do dia para a noite. Para você retornar com esse receptor lá na superfície celular, o seu corpo tem que fabricar outro receptor, tudo rodando lá do completo zero. E óbvio que isso vai levar tempo pra caralho. Então, quando isso não acontece, você simplesmente tem menos receptores trabalhando a seu favor. Fudeu. Adeus, efeito da retatrutida. Voltando para aquela nossa analogia de porta, fechadura, chave, lembra que eu falei que a nossa chave é a retatrutida e a fechadura é o receptor? Eu sei, eu tô chato pra caramba. Nesse cenário, a fechadura ela foi arrancada da porta. Não tem aonde você enfiar a chave, aplicar a retatrutida e essa chave se acoplar, porque não existe receptor, não existe fechadura. E de novo, a gente não está falando de um problema com a retatrutida em si. Consegue imaginar tudo isso? A sua chave, a sua molécula, ela está funcionando perfeitamente, a não ser que você deixou ela fora da geladeira. Só que não existe mais nenhum lugar onde essa molécula faça a sua conexão. Não tem aonde a retatrutida se ligar. Justamente porque o seu receptor, a fechadura da nossa porta, ela foi completamente arrancada. Então vamos conectar
essas duas etapas que eu acabei de explicar para que você entenda o que está acontecendo nesse cenário caótico com você nesse exato momento. No final de todo esse caos, você se encontra com menos receptor lá na superfície celular, aquilo que a gente chama de taquifilaxia, que é justamente aquela resposta que vai caindo com o passar do tempo, mesmo que você mantenha ou mesmo que você escale na dose. Só que nesse cenário, com menos receptor para a retatutida se ligar, para a retatutida se encaixar, obviamente você vai ter menos sinalização de saciedade. Provavelmente você vai voltar a comer, né, mais do que você estava comendo lá no início do seu protocolo. O seu hipotálamo, ele parou de receber aquele sinal que a retatutida deveria te entregar. E é justamente por todo esse caos, por todo esse cenário em relação aos receptores que você sente menos efeito da reta, não pela molécula em si. E agora que você já entendeu toda essa parte de mecanismo, a gente tem dois caminhos conceituais, e eu vou falar apenas sobre o conceito, porque toda e qualquer titulação de dose, intervalo, protocolo, eu não posso ficar falando aqui no YouTube. Briga com o YouTube, não briga comigo, tranquilo? O primeiro caminho é justamente dar um intervalo de estímulo. Como assim, Breno? Lembra que o problema ele não está na molécula em si? Eu acabei de falar isso. O problema sempre foi o padrão errado que a maioria das pessoas adota justamente na fase de titulação de dose. Então, quando você tira aquela ocupação contínua em cima do receptor, lembra que a reta fica ali 7 dias ocupando esse receptor por conta da minha vida, você começa a abrir mais espaço para o seu próprio corpo, para o seu próprio sistema biológico, fazer todo esse trabalho de reset. Aquele receptor que só tinha sido desacoplado, ele volta a se acoplar junto da proteína G e a sua célula, ela volta a expressar um novo receptor lá na superfície celular. Ou seja, a sua sensibilidade, ela volta lá do início, quando você começou o protocolo, de uma maneira natural. O segundo caminho é justamente ajustar o estímulo para que você alcance aquele receptor que ainda está ativo, que ainda sobrou lá na superfície da sua célula. E basicamente a gente está falando sobre um método de titulação que você precisa fazer. Óbvio que isso existe e óbvio que isso é altamente validado. Só que tudo isso tem um teto, tem um limite. E é justamente aqui que a galera começa a ficar um pouco perdida. Porque se você já degradou todos os seus receptores, aumentar a dose da retatutida não aumenta a fábrica interna de receptor. Não existe uma dose específica que faça com que você, a sua biologia, ela retorne ao efeito quando o seu receptor ele já foi completamente aniquilado. Novamente, voltamos ao exemplo da porta. É a mesma coisa de você chegar lá com 10 chaves na mão, pensa em 10 mg de retatutida, tranquilo? Só que arrancaram a fechadura. Você tem 10 chaves, você tem 10 mg de reta, 12 mg que seja, só que não existe receptor para essa molécula se acoplar. Não tem fechadura, você está perdido nesse cenário que você criou para você mesmo. Agora calma que boa parte daquilo que parece uma dessensibilização de receptor, na maioria das vezes, é um erro de cálculo em relação aos seus dados metabólicos. Como assim, Breno? Mais uma confusão para minha cabeça. Não é simples. Vamos imaginar que você emagreceu, você perdeu 10 quilos, 15 quilos. Automaticamente o seu corpo reduziu, beleza? A sua massa corpórea ela foi reduzida. Então a gente está falando de matemática básica. Quando você tem um corpo menor, a sua taxa metabólica ela muda. Então todo o seu gasto energético total precisa ser recalculado exatamente nesse momento que o seu corpo reduz, que você perde peso. Você precisa recalibrar todo o seu valor energético total, ou seja, a quantidade de calorias que você está ingerindo na sua dieta. Então você não pode ficar preso lá naquela dieta que você fazia há 4 meses atrás, quando você iniciou os protocolos com qualquer incretina. Você precisa recalcular tudo isso. Você é um novo você. E falando sobre dieta, nesse ponto a gente precisa abordar sobre proteína, que é justamente o macronutriente mais importante durante esse processo de emagrecimento, principalmente em protocolos com a reta. E a maioria das pessoas acaba negligenciando, cagando para a quantidade de proteína que existe. A proteína, galera, ela funciona em dois mecanismos completamente diferentes. Lembra que eu te falei lá no início do vídeo sobre o GLP-1 que o seu próprio intestino ele produz? É justamente a proteína, caso você não saiba, né? Esse macronutriente é o que mais estimula a sua secreção de GLP-1 endógeno lá nas células L do seu intestino. Com certeza essa informação você nunca escutou aqui no YouTube. Então já curte esse vídeo aí, porque o bigode ele te dá informação que você não tem. Logo, aquela sensação que funciona de maneira pulsátil, lembra que o GLP-1 endógeno ele funciona em pulso? Tudo isso acaba subindo e logo em seguida vem aquela enzima ADPP4 e ela degrada o GLP-1. Ou seja, você colhe saciedade sem ocupar o receptor de uma maneira contínua. Você basicamente está poupando os seus receptores e aumentando a sua saciedade de graça, apenas reajustando a quantidade de proteína que você consome. Outro ponto, não menos importante, se você é inscrito no canal, você consegue dar aula disso, justamente em relação ao terceiro braço, o glucagon. É justamente esse braço, junto com os outros dois, GLP-1 mais GIP, esses três braços, eles não se deterioram no mesmo ritmo. Pensando em dessensibilização do receptor, o GLP-1 é o carinha que controla a sua fome e saciedade, você já sabe. Esse carinha, ele tende a cair primeiro. Já o braço do glucagon, que é o braço metabólico, tá? Aquele carinha que aumenta a oxidação de gordura, principalmente porque ele envia um comando direto para o seu fígado para ele aumentar a liberação de ácido graxo na sua corrente sanguínea e aumentar a sua queima de gordura. Esse carinha, o glucagon, ele demora muito mais tempo em comparação com o GLP-1 para ele meio que se dessensibilizar, tranquilo? Então, mesmo que você esteja sentindo mais fome, não é sinônimo que você perdeu a sua taxa de queima de gordura, tranquilo? Muitas vezes, mesmo que você esteja sentindo fome, não ignore o terceiro braço, o glucagon. Ele tem uma duração, não uma meia fita, ele tem uma duração, uma sensibilidade muito mais ampla em comparação com o GLP-1. O que eu estou querendo dizer? É muito simples. Às vezes a fome ela vai voltar, por conta do GLP-1 ele se degradar de uma maneira muito mais rápida, mas ainda assim, ainda nesse cenário, você tem a sua queima de gordura acontecendo.
Então é isso, galera. Dessensibilização de receptor não é falha do composto, não é falha da retatutida e não é falha sua, caso você tenha feito toda a fase de titulação correta. A gente está falando basicamente de farmacologia. Toda e qualquer molécula agonista que ocupa um receptor de uma maneira contínua, que é justamente o caso da reta, você está pagando o preço normal, né? O aluguel por ocupar esse receptor 24 horas, 7 dias por semana, durante meses. E a conclusão que você precisa ter disso tudo é que toda e qualquer pessoa que vai colher resultado com essa molécula, com a reta, não é aquela pessoa que vai subir na dose só porque ela achou que parou de fazer efeito. Não, quem colhe resultado é quem tem paciência, quem tem todo esse conhecimento que eu falei durante o vídeo inteiro, para justamente recalibrar, reajustar a rota e seguir o caminho do sucesso, tranquilo? Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para pessoas que precisam saber disso. Eu sou Breno Azevedo e fui.